Tem coisa que a gente carrega pro resto da vida, sabe? E tem coisa que a gente preferia que nunca tivesse acontecido. O que eu vou contar pra vocês hoje é uma dessas histórias que mexe com a alma da gente, que deixa marca. Aconteceu comigo lá na Serra do Curral, interior de Goiás, há uns 15 anos atrás. E até hoje, toda vez que a lua cheia aparece por trás daquelas montanhas, eu ainda escuto os uivos que quase me levaram da vida. Podem acreditar ou não, mas eu juro pela alma da minha mãe que cada palavra que vou falar aqui é a mais pura verdade. Meu nome é Carlos, mas todo mundo me conhece por Carlinhos da Serra. Nasci e me criei na fazenda do meu avô, lá no pé da Serra do Curral, uma região que fica a uns 80 quilômetros de Anápolis. Era um lugar onde todo mundo se conhecia, onde as casas ficavam longe uma das outras, separadas por pasto, mata e muito silêncio. O tipo de lugar onde de noite você só escuta grilos, corujas e o vento balançando as folhas dos eucaliptos. Eu tinha uns 25 anos na época e trabalhava cuidando do gado do meu avô. Era uma vida simples, mas boa. Acordava cedo, montava no cavalo, ia conferir as cercas, dar sal pro gado, essas coisas. Minha rotina era sempre a mesma. Saía de manhã cedinho e voltava só no fim da tarde, quando o sol já estava se pondo atrás da serra. Foi numa quinta-feira de março que as coisas começaram a ficar estranhas. Lembro bem porque era a véspera da festa de São José, lá na cidade. Eu estava voltando de uma volta pelos pastos quando notei que o gado estava inquieto demais. As vacas mugiam sem parar, os bezerros corriam de um lado para o outro e os bois ficavam olhando fixo para a mata, como se estivessem vendo alguma coisa que eu não conseguia enxergar. "Que diabo está acontecendo com esses bichos?" murmurei, descendo do cavalo para dar uma olhada melhor. Foi quando vi as pegadas. Eram pegadas grandes, muito maiores que de um cachorro comum, mas com um formato meio estranho, como se fosse uma mistura de pata de bicho com pé de gente. Estavam marcadas na terra mole, perto do bebedouro, e tinha bastante delas, como se o bicho tivesse ficado ali por um tempo considerável. Chamei meu vizinho, seu Antônio, um velho que morava a uns 2 quilômetros dali. Ele chegou montado na sua égua mansa, desceu devagarinho e se abaixou para examinar as pegadas. Ficou um tempão ali, franzindo a testa, passando a mão na barba grisalha. "Carlinhos", ele disse, e a voz dele saiu mais baixa que o normal. "Há quanto tempo você não vê essas pegadas por aqui?" "É a primeira vez, seu Antônio. Nunca vi nada igual." O velho levantou, tirou o chapéu e coçou a cabeça. "Rapaz, isso aqui não é pegada de bicho comum, não. Já vi isso uma vez, há muitos anos, quando eu era novo igual você." "Que bicho que é, então?" Seu Antônio ficou quieto por um tempo, olhando para a serra. Depois suspirou fundo. "Tem coisas que é melhor não falar, menino. Mas se eu fosse você, não andava sozinho por esses lados quando anoitece, não." Aquilo me deixou com um frio na barriga. Seu Antônio não era de meter medo em ninguém. Ele era homem sério, trabalhador, pessoa de palavra. Se ele estava preocupado, é porque tinha motivo para preocupação. Naquela noite eu não consegui dormir direito. Ficava pensando nas pegadas, no jeito que o gado ficou assustado, nas palavras do seu Antônio. Lá pelas 2 da manhã, escutei um barulho lá fora. Era como se alguma coisa tivesse derrubado as latas de ração que ficavam no terreiro. Levantei devagar, peguei a lanterna e a espingarda do meu avô, que ficava sempre carregada atrás da porta. Abri a janela bem devagarinho e acendi a lanterna na direção do barulho. Não vi nada de primeiro, só as latas espalhadas pelo chão. Mas quando ia apagar a lanterna, notei 2 pontinhos brilhantes lá no fundo do terreiro, perto da cerca que divisa com a mata. Eram olhos e estavam me encarando fixo. "Quem tá aí?" gritei, mas minha voz saiu trêmula. Os olhos sumiram na mesma hora e escutei um barulho de galhos quebrando na mata, como se alguma coisa grande tivesse corrido mata dentro. Não preguei mais o olho naquela noite. Na manhã seguinte,
Acordei com um galo cantando e uma sensação estranha no peito, como se tivesse dormido mal depois de um pesadelo ruim. Mas não tinha sido pesadelo, não. Aqueles olhos brilhando na mata eram reais demais para ser coisa da minha cabeça. Tomei meu café com leite e saí para dar uma olhada no terreiro. As latas realmente estavam espalhadas e tinha pegadas por todo lado. Mas não eram só aquelas pegadas estranhas de ontem. Agora tinha pegadas menores também, como se um bando de bicho tivesse passado por ali durante a madrugada. Montei no Trovão, meu cavalo, e fui até a casa do seu Antônio para contar o que tinha acontecido. Encontrei ele no quintal, dando milho para os porcos, mas quando me viu chegando, o rosto dele mudou na mesma hora. "E aí, Carlinhos, como foi a noite?" Contei tudo para ele, as latas, os olhos na mata, o barulho dos galhos quebrando. Seu Antônio ficou escutando em silêncio, balançando a cabeça de vez em quando. "Rapaz", ele disse quando acabei de falar, "você precisa conversar com Dona Zefinha." Dona Zefinha era uma senhora bem velhinha que morava sozinha numa casinha de adobe no final da estrada de chão. Todo mundo respeitava ela porque diziam que ela sabia de coisas, entendia de rezas e benzimentos. Minha mãe sempre falava que quando eu era pequeno e ficava doente, Dona Zefinha me benzia e eu sarava rapidinho. Por que eu preciso falar com ela? Porque ela sabe das histórias antigas daqui da região. Se tem alguma coisa rondando por aí, ela vai saber o que é. Não gostei muito da ideia, mas a curiosidade e o medo eram maiores que minha resistência. Lá pelas 10 da manhã, peguei a estrada de chão em direção à casa da Dona Zefinha. A casinha dela ficava no meio de um terreno cheio de plantas medicinais com uma cerca de bambu ao redor. Quando cheguei, ela já estava me esperando na varanda, como se soubesse que eu ia aparecer. "Oi, Dona Zefinha, a senhora tá bem?" "Tô sim, meu filho. Mas você não tá não, né?" Aquilo me deu um arrepio na espinha. Como ela sabia? "Senta aí e me conta o que tá acontecendo", ela disse, apontando para uma cadeira de balanço velha. Contei tudo para ela, desde as pegadas até os olhos na mata. Dona Zefinha ficou me escutando com uma expressão séria, fazendo que sim com a cabeça, como se já soubesse de tudo. "Meu filho", ela disse, quando terminei, "você viu o que não deveria ter visto. Há muito tempo que ele não aparecia por essas bandas." "Ele quem, Dona Zefinha?" A velha suspirou fundo, levantou e foi buscar um copo d'água para mim. Quando voltou, puxou a cadeira dela bem perto da minha. "Você conheceu o seu bisavô, meu filho?" "Não, senhora. Ele morreu antes de eu nascer." "Pois é. Seu bisavô, Antônio Carlos, era homem bom, trabalhador, igual você. Mas ele fez uma coisa que não deveria ter feito lá pros anos de 1960. Dona Zefinha parou de falar e ficou olhando para a serra, como se estivesse lembrando de alguma coisa muito antiga. "O que foi que ele fez?" "Ele matou um homem, Carlinhos. Matou por motivo justo. O homem tinha mexido com a mulher dele, sua bisavó, mas a família do morto era gente que mexia com coisa ruim, essas coisas de macumba, trabalho feito. E eles jogaram uma praga na família de vocês." Senti um frio subir pela espinha. "Que tipo de praga?" "Disseram que toda vez que houvesse lua cheia no mês de março, ele ia voltar. Não como homem, mas como bicho, e ia assombrar a família até alguém pagar pelo que foi feito." "Mas, Dona Zefinha, meu bisavô já morreu há muito tempo." "Morreu sim, meu filho, mas praga não morre com a pessoa não. Praga passa de pai para filho, de geração em geração, até ser quebrada." Naquele momento, escutamos um barulho na mata que ficava atrás da casa dela. Era como se alguma coisa grande tivesse pisado em galhos secos. Dona Zefinha levantou rapidinho e fez sinal para eu ficar quieto. O barulho parou, mas ficou um silêncio estranho no ar, como se até os passarinhos tivessem parado de cantar. "Ele tá por perto", sussurrou a Dona Zefinha. "Você precisa ir embora daqui, mas não vai direto para casa não. Dá uma volta grande, passa pela estrada principal e só volta quando o sol estiver se pondo." "Por quê?" "Porque de dia ele não pode fazer nada, mas quando escurece..."
Ela não terminou a frase, mas não precisava. Eu já tinha entendido que a coisa era muito mais séria do que eu imaginava. Saí da casa da dona Zefinha com a cabeça fervilhando. Uma praga de família? Meu bisavô que matou um homem? Aquilo tudo parecia coisa de filme, mas o jeito sério que a velha falou, e principalmente aquele barulho na mata na hora exata que ela estava contando a história, me fez acreditar que tinha alguma verdade ali. Passei o resto do dia dando volta pela região, tentando não pensar muito no assunto. Mas era difícil. Toda hora eu olhava para o céu para ver se já estava escurecendo e uma ansiedade danada tomava conta de mim. Quando o sol começou a se pôr atrás da serra, voltei para casa. Meu avô estava sentado na varanda, fumando o seu cigarro de palha de sempre. "E aí, menino? Passou o dia todo fora hoje?" "Ah, avô, andei dando umas voltas por aí." Ele me olhou com aquele jeito dele, como se soubesse que eu estava escondendo alguma coisa. "Carlinhos, você anda meio estranho desde ontem. Aconteceu alguma coisa?" Pensei em contar para ele sobre as pegadas, sobre a conversa com Dona Zefinha, mas resolvi que era melhor não preocupar o velho. Ele já estava com mais de 80 anos, não precisava carregar essa carga também. "Não, vô, tá tudo certo." Jantamos em silêncio. Feijão tropeiro, linguiça e farofa, a comida boa de sempre. Mas eu mal conseguia comer, com o estômago embrulhado de nervoso. Quando demos boa noite, eu tranquei bem a porta do meu quarto e deixei a espingarda carregada do lado da cama. Devia ser umas 11 da noite quando começou. Primeiro foi um uivo longe, lá do lado da serra. Era diferente de uivo de cachorro ou de lobo. Era mais grave, mais longo e tinha alguma coisa humana naquele som que arrepiava todos os pelos do corpo. Levantei devagar e fui até a janela. A lua estava redonda e brilhante no céu, iluminando o terreiro e o pasto com uma luz prateada meio fantasmagórica. Por uns minutos, ficou tudo quieto de novo. Aí escutei as pegadas. Eram passos pesados no terreiro, mas não tinham um ritmo certinho de pessoa andando. Era como se o bicho mancasse ou como se as patas dele fossem muito grandes para andar normal. O som ia e vinha, como se ele estivesse dando volta na casa. Peguei a espingarda e me posicionei atrás da janela, tentando ver alguma coisa. Foi quando notei que os cachorros da vizinhança, que normalmente latiam para qualquer barulho, estavam em silêncio total. Nem grilo, nem coruja, nem nada. Era como se todos os bichos da região tivessem sumido. Os passos pararam bem em frente à porta da cozinha. Escutei um barulho de unha ou garra arranhando a madeira, devagar, como se o bicho estivesse testando se a porta estava trancada. Meu coração disparou e eu segurei a espingarda com tanta força que meus dedos ficaram brancos. Foi quando escutei a voz. Não era bem uma voz humana, mas também não era som de bicho. Era como se alguém tentasse falar com a boca cheia de alguma coisa, ou como se as palavras saíssem de uma garganta que não foi feita para falar. Carlinhos, Carlinhos. Meu nome. O desgraçado estava me chamando pelo nome. Eu sei que você tá aí dentro. Precisamos conversar. A voz arrastada, com os R's pronunciados de um jeito estranho, como se a língua fosse grande demais para a boca. Senti um suor frio descer pelas costas e uma vontade louca de sair correndo. Mas para onde? Se eu saísse de casa, ia ficar cara a cara com aquela coisa. Não tenho medo de você, não! Gritei, mas minha voz saiu trêmula e eu soube que ele percebeu. Escutei uma risada baixa, um som que mais parecia um rosnado. Medo. Todo mundo tem medo de mim, Carlinhos. Até seu bisavô tinha. Como ele sabia do meu bisavô? Dona Zefinha estava certa. Aquilo tudo tinha a ver com a história antiga da família. O que você quer comigo? Quero que você pague pela dívida da sua família. Quero que você venha comigo, lá para a serra. Eu não fiz nada para você.
Mas sua família fez, e agora chegou a sua vez. O barulho de Ninha na porta recomeçou, mais forte dessa vez. Parecia que ele estava tentando arrancar a madeira. Apontei a espingarda para a porta e disparei 2 tiros seguidos. O barulho parou na mesma hora e escutei passos correndo pelo terreiro, se afastando em direção à mata. Depois outro uivo, esse bem mais longe, como se ele tivesse ido embora. Fiquei acordado o resto da noite com a espingarda no colo, esperando ele voltar. Mas ele não voltou mais. Quando amanheceu, fui ver a porta da cozinha. Tinha 4 riscos fundos na madeira, como se tivessem sido feitos por garras enormes. E no chão, bem na frente da porta, tinha pegadas de sangue. Eu tinha acertado o tiro. Na manhã seguinte, mal esperei o sol nascer completamente e saí correndo para a casa do seu Antônio. Encontrei ele tirando o leite da vaca, como sempre fazia naquele horário. Seu Antônio, o senhor não vai acreditar no que aconteceu ontem à noite. Ele parou de tirar o leite e me olhou com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Era medo, misturado com alguma coisa que parecia culpa. Aconteceu o quê, Carlinhos? Contei tudo para ele. A conversa com Dona Zefinha, a história do meu bisavô e principalmente o que tinha acontecido durante a madrugada. Quando falei sobre a criatura chamando meu nome e sobre os tiros que dei, seu Antônio ficou pálido. Você atirou nele? Atirei sim, e acertei porque tinha pegadas de sangue no chão. Seu Antônio largou o balde de leite e se sentou num toco de madeira, passando as mãos pelo rosto. Carlinhos, tem uma coisa que eu nunca contei pra ninguém. Uma coisa que eu deveria ter contado há muito tempo. Que coisa? Ele ficou em silêncio por um tempo, olhando pro chão. Quando levantou a cabeça, os olhos dele estavam marejados. Eu conheci seu bisavô muito bem. Éramos amigos desde meninos. E o que Dona Zefinha contou pra você é verdade, mas ela não contou tudo. Senti um frio na barriga. Como assim? Seu bisavô realmente matou um homem. Mas não foi sozinho não, Carlinhos. Eu estava junto com ele naquela noite. Aquela revelação caiu na minha cabeça como um raio. Seu Antônio, que eu conhecia desde pequeno, que sempre foi como um segundo avô para mim, tinha participado de um assassinato. Por que vocês mataram o homem? O nome dele era Juvenal Pereira. Era um desgraçado que mexia com essas coisas de macumba, trabalho feito, essas porcarias. Ele estava perseguindo sua bisavó, Antônia, há meses. Mandava bilhete para ela, aparecia nos lugares onde ela ia, ameaçava fazer mal para a família se ela não ficasse com ele. Seu Antônio levantou e começou a andar de um lado para o outro, nervoso. Uma noite, ele invadiu a casa de vocês. Seu bisavô não estava em casa, tinha ido para a cidade resolver umas coisas. Juvenal entrou, agarrou sua bisavó à força e... Bem, você já pode imaginar o que ele tentou fazer. E aí? Aí que eu entrei na história. Eu estava passando pela estrada quando escutei os gritos dela. Entrei na casa, briguei com Juvenal e consegui expulsar ele de lá. Mas ele saiu gritando que ia se vingar, que ia acabar com a família de vocês. Seu Antônio parou de andar e me encarou. Quando seu bisavô voltou da cidade e soube do que tinha acontecido, ficou louco de raiva. Me procurou e disse que ia matar Juvenal. Eu tentei dissuadir ele, mas não consegui. E no final acabei concordando em ajudar. Como foi que vocês mataram ele? Esperamos ele numa estrada escura, lá perto da serra. Quando ele passou montado no cavalo dele, nós 2 saltamos em cima dele. Houve luta. E no final, seu bisavô cravou uma faca no peito dele. A história estava ficando cada vez mais pesada, mas eu precisava saber de tudo. E depois? Depois enterramos o corpo dele lá na serra, num lugar que só nós 2 sabíamos. Ninguém nunca encontrou o corpo e a família dele nunca soube o que realmente aconteceu. Eles acharam que ele tinha fugido da região. Mas Dona Zefinha disse que a família dele jogou uma praga. Ah, jogaram sim. A mãe dele, Dona Firmina, era benzedeira, mas do tipo que fazia trabalho para mal também.
Quando percebeu que o filho tinha sumido, ela desconfiou da gente. Não podia provar nada, mas fez uma macumba terrível contra seu bisavô. Seu Antônio se sentou de novo e agora ele parecia um homem muito mais velho e cansado. A praga era assim. Juvenal ia voltar como lobisomem toda lua cheia de março para buscar vingança contra a família. Ia continuar voltando até que alguém da família pagasse com a própria vida pelo que foi feito. Mas por que só agora? Faz mais de 60 anos que isso aconteceu. Porque seu bisavô morreu há pouco tempo, Carlinhos. Enquanto ele estava vivo, a praga não podia se cumprir completamente. Mas agora que ele se foi, Juvenal pode voltar para terminar o que começou. Naquele momento, tudo começou a fazer sentido. Meu avô tinha morrido há 2 anos e era a primeira vez que eu via essas coisas estranhas pela região. E o senhor? Por que a praga não veio atrás do senhor também? Seu Antônio sorriu triste. Quem disse que não veio? Carlinhos, eu tô vendo o Juvenal há 2 anos toda a lua cheia de março. Ele aparece para mim, mas só fica observando de longe, como se estivesse esperando alguma coisa. Agora eu entendo o que ele estava esperando. O quê? Ele estava esperando você crescer, ficar homem. Porque a praga não era para cair em cima de qualquer um da família. Era para cair em cima do próximo homem da linhagem que tivesse a idade que seu bisavô tinha quando matou ele. Que idade? 25 anos, Carlinhos. A mesma idade que você tem hoje. Depois da conversa com seu Antônio, voltei para casa completamente transtornado. Agora eu sabia a verdade toda, mas isso só fez o medo ficar pior. Juvenal não ia desistir. Ele tinha esperado 60 anos para se vingar. E agora que tinha encontrado o alvo certo, não ia parar. Passei o dia todo pensando no que fazer. Podia tentar fugir, ir para longe. Mas será que isso ia adiantar? Se era mesmo uma praga, como Dona Zefinha e seu Antônio falaram, não importava para onde eu corresse. Ele ia me encontrar. Lá pelas 5 da tarde, resolvi procurar Dona Zefinha de novo. Se alguém sabia como quebrar uma praga dessas, era ela. Encontrei a velha no quintal, colhendo ervas medicinais. Oi, Dona Zefinha, posso falar com a senhora? Ela me olhou e balançou a cabeça. Já sei o porquê você veio, meu filho. Seu Antônio passou aqui hoje de manhã e me contou tudo. Então a senhora sabe que eu tô encrencado. Sei sim, e sei também que tem jeito de resolver isso, mas não vai ser fácil. Senti uma pontinha de esperança. Que jeito? Dona Zefinha me fez sentar na varanda e trouxe um chá de erva cidreira para mim. Meu filho, praga de morte só se quebra de 3 jeitos. Ou a pessoa que fez a praga desfaz ela, ou alguém paga com a vida no lugar da pessoa amaldiçoada, ou então o quê? Ou então você enfrenta o espírito e consegue fazer ele descansar em paz. Como assim? Juvenal não está em paz porque o corpo dele nunca foi enterrado direito, nunca teve funeral, nunca teve as rezas devidas. Ele está preso entre os 2 mundos, cheio de raiva e sede de vingança. Se você conseguir levar ele até o lugar onde está enterrado e fizer as pazes com ele, talvez ele aceite partir. Aquilo parecia loucura, mas era a única chance que eu tinha. Como eu vou conseguir levar ele até lá sem ele me matar antes? Você vai ter que mostrar para ele que você não é igual ao seu bisavô, que você está arrependido do que foi feito, que você quer fazer o certo. Mas eu não fiz nada de errado. Não, meu filho, mas você carrega o sangue de quem fez. E às vezes, a gente tem que pagar pelos erros dos nossos antepassados. Dona Zefinha me deu um crucifixo de madeira e um saquinho com ervas. Leva isso com você. E se resolver enfrentar ele, lembra de uma coisa. Não vai com raiva no coração. Vai com arrependimento e vontade de fazer a paz. Se você for com raiva, ele vai sentir e vai te atacar. Voltei para casa com a cabeça fervilhando. Será que eu tinha coragem de enfrentar aquela criatura? E se desse errado? E se ele me matasse? Mas no fundo eu sabia que não tinha escolha. Se eu não fizesse alguma coisa, Juvenal ia continuar me assombrando pelo resto da vida. E quem sabe,
Quando eu tivesse filhos, a praga ia passar para eles também. Naquela noite, me preparei para o confronto. Peguei a espingarda, o crucifixo da dona Zefinha, as ervas e uma lanterna boa. Seu Antônio tinha me explicado onde era o lugar onde eles tinham enterrado Juvenal. Numa clareira no alto da serra, perto de uma árvore de jatobá que tinha um galho quebrado em formato de cruz. Lá pelas 10 da noite, quando a lua começou a aparecer no céu, saí de casa. Meu avô estava dormindo e eu deixei um bilhete explicando tudo, caso alguma coisa desse errado. A subida para a serra foi a caminhada mais assustadora da minha vida. A cada passo, eu esperava ver Juvenal saltar do meio da mata. Mas ele não apareceu. Parecia que estava esperando eu chegar no local certo. Quando cheguei na clareira, vi o jatobá com o galho quebrado. Era exatamente como seu Antônio tinha descrito. A lua estava brilhando forte, iluminando tudo com aquela luz prateada, meio fantasmagórica. Foi quando escutei a voz atrás de mim. Finalmente você veio até mim, Carlinhos. Me virei devagar. Juvenal estava parado na beirada da clareira. E agora eu podia ver ele completamente pela primeira vez. Era uma visão que vai ficar gravada na minha memória pro resto da vida. Ele tinha a forma meio humana, meio bicho. O corpo era de homem, mas grande demais, com braços e pernas compridos e desproporcionais. A cara era a pior parte. Tinha traços humanos, mas a boca era cheia de dentes pontudos como de lobo e os olhos brilhavam com uma luz vermelha. O corpo todo era coberto por pelos escuros e as mãos terminavam em garras enormes. Juvenal, disse eu, tentando manter a voz firme. Eu vim aqui para fazer as pazes com você. Ele soltou aquela risada rosnada que eu já tinha escutado antes. Fazer as pazes? Depois do que sua família fez comigo? Eu sei o que meu bisavô fez, e eu sei que foi errado. Mas você também dava errado, Juvenal. Você tentou fazer mal para minha bisavó. Ela era para ser minha. Eu ofereci tudo para ela, e ela me rejeitou. Porque ela não era obrigada a ficar com você. Gritei, segurando firme o crucifixo. Ninguém é obrigado a ficar com ninguém à força. Juvenal parou e me olhou com aqueles olhos vermelhos brilhantes. Você não entende nada, moleque. Eu amava ela. Amor não é isso, Juvenal. Amor não é obrigar, não é ameaçar, não é fazer mal. Se você realmente amasse ela, teria respeitado a escolha dela. Por um momento, algo mudou na expressão dele. A raiva deu lugar a uma tristeza profunda, quase humana. Mas agora é tarde demais. Eu já morri, já virei isso que você tá vendo. Não tem mais volta. Tem sim, Juvenal. Você pode descansar em paz. Pode parar de sofrer. Caminhei devagar na direção dele, com um crucifixo na mão. Eu sei onde você está enterrado. Posso dar um enterro digno para você. Com padre, com reza, como manda a tradição. Você não precisa ficar preso aqui para sempre. Juvenal ficou parado, como se estivesse pensando. Depois soltou um gemido longo, cheio de dor. 60 anos. 60 anos eu tô preso aqui, cheio de raiva, cheio de dor. Cansado, moleque. Tô muito cansado. Então descansa, Juvenal. Perdoa minha família e deixa a gente perdoar você também. Ele me olhou por um longo tempo. Depois, lentamente, a forma dele começou a mudar. Os pelos foram sumindo, as garras encolhendo, os dentes voltando ao normal. Em poucos minutos, ele tinha voltado a ter aparência humana. Um homem de meia-idade, magro, com roupas antigas e um olhar cansado. Obrigado, Carlinhos, ele disse. E agora a voz dele era normal, sem aqueles R's arrastados. Obrigado por me dar uma chance de partir em paz. Eu que a peço desculpa em nome da minha família. Juvenal sorriu. O primeiro sorriso que eu via nele. A culpa não é sua, menino. Nunca foi. A culpa é minha. Por ter deixado a raiva e o orgulho ferido me transformarem numa coisa terrível. Ele começou a ficar transparente, como se fosse sumindo aos poucos. Cuida bem da sua família, Carlinhos. E se você um dia amar alguém, ama de verdade.
com respeito, com carinho, sem posse. Com essas palavras, ele desapareceu completamente. A clareira ficou em silêncio, mas era um silêncio diferente, não mais pesado e ameaçador, mas tranquilo, como se um grande peso tivesse sido tirado do ar. No dia seguinte, procurei o padre da cidade e contei uma versão resumida da história. Pedimos uma missa pelos mortos e fizemos uma oração no lugar onde Juvenal estava enterrado. Seu Antônio estava junto e pude ver o alívio no rosto dele quando tudo terminou. Isso aconteceu há 15 anos, como eu disse no começo. Desde então, nunca mais vi Juvenal, nunca mais escutei uivos estranhos na serra, nunca mais encontrei pegadas misteriosas no terreiro. Me casei alguns anos depois com a Mariinha, filha do seu Zé da Venda. Tivemos 2 filhos, o Carlos Antônio, que hoje tem 12 anos, e a pequena Zefinha, de 8, que ganhou esse nome em homenagem à dona Zefinha, que, infelizmente, já se foi. Seu Antônio também morreu alguns anos atrás, mas morreu em paz, sabendo que a história tinha sido resolvida. Antes de partir, ele me fez prometer que quando meus filhos crescessem eu contaria toda a verdade para eles, para que eles soubessem da importância do perdão e de não deixar a raiva tomar conta do coração. A fazenda continua na família. Meus filhos brincam no mesmo terreiro onde eu vi aqueles olhos vermelhos brilhando na escuridão, mas agora é só um terreiro comum, onde as crianças correm atrás de galinha e sobem nas árvores. Às vezes, quando a lua cheia aparece no céu de março, eu ainda olho para a serra e lembro de tudo o que aconteceu. Mas não é mais com medo, é com gratidão. Gratidão por ter aprendido que nem toda briga se resolve com violência, que nem todo erro é imperdoável e que às vezes a maior coragem não é pegar numa arma, mas estender a mão para quem precisa de paz. E tem uma coisa estranha que acontece até hoje. Toda vez que conto essa história para alguém, na noite seguinte sempre escuto um vento suave passar pela serra, carregando um som que parece um suspiro de alívio. Como se Juvenal ainda estivesse por ali, não mais assombrando, mas protegendo o lugar onde finalmente encontrou o descanso que procurava há tanto tempo. E até hoje, eu ainda olho para a lua cheia toda vez que ela aparece por trás da serra. Mas agora não é mais com medo. É com respeito pela força do perdão e pela paz que ele pode trazer para as almas atormentadas deste mundo. Tem coisa que ninguém acredita até viver na pele. Aqui no Voz do Terror, a gente só conta o que muita gente esconde. Se curtiu, já garante sua inscrição e ativa o sininho. E se ouvir barulhos estranhos hoje à noite, tenta não abrir a porta.